conflito entre povos que lutam pela posse de terras em meio ao sertão pernambucano. A luta é pelo meu povo, a luta é pela minha terra, a luta é pela produção da minha terra. E hoje, que nós temos nas mãos, eu quero produzir. Uma briga judicial que fez do campo praça de guerra. Foi uma noite de terror, um dia inesquecível que só sabe quem viveu lá, sabendo que nós, sendo pessoas de bem, trabalhadores, que nunca fizemos nada, não merecíamos ter passado por aquilo. Dois lados, dois povos, duas versões e um só desejo: viver em paz. A pacata cidade de Jatobá, no sertão pernambucano, a mais de 450 quilômetros da capital, Recife, virou embate de um conflito de terras, uma disputa judicial entre agricultores e índios pancararus, que agora chegou em um nível nunca antes visto na história dessa região. E a senhora é ameaçada de morte? Sou ameaçada de morte sempre. Eu sou uma das que é mais ameaçada, porque eu sou uma liderança pancararu e luto pelo que é nosso. Hoje nós estamos gravando essa reportagem. Talvez mais tarde nós tenhamos uma retaliação. O que é? Mais tarde pode aparecer um arame cortado, um pé de muricizeiro cortado. A etnia pancararu se concentra na divisa de 3 municípios: Jatobá, Petrolândia e Itacaratu. Após anos de luta, em 2018, os índios ganharam judicialmente em todas as esferas, portanto, definitivamente, o direito à retomada imediata das terras que pertenceram a eles no passado e que estavam sendo habitadas por agricultores da região. Para entender esse conflito, é preciso voltar no tempo. Quando foi construída a barragem de Itaparica, em Petrolândia. Com a inundação das terras, muitos agricultores se instalaram no território vizinho, tomando posse de uma vasta e produtiva área que já pertencia aos pancararus. Se existe um vilão, se existe um culpado, é o próprio Estado brasileiro que não dá as condições, nem para nós indígenas, nem para as famílias de agricultores. Mas a gente tramitou em todos os processos, respeitando a lei, respeitando a ordem jurídica do país e respeitando a Constituição. Como a causa ganha, as terras foram devolvidas e os poceiros expulsos. A mediação feita pela Polícia Federal foi registrada em vídeos que viraram manchetes. Caminhões de mudança chegaram em comboio para a retirada dos poceiros que não aceitaram as negociações que vinham sendo feitas com os órgãos federais e resistiram até o dia em que foram retirados das casas à força. Mas o conflito não cessou por aí. Índios e ex-poceiros vivem agora um clima de tensão que envolve ameaças, medo, julgamentos. Pelo menos 10 nomes de líderes do povo pancararu foram citados em uma placa com uma lista de índios marcados para morrer. E ela foi fixada nas terras devolvidas aos indígenas. Entre esses nomes, o do cacique, chefe do povo pancararu. Eles acreditam que ex-poceiros são os autores dessas ameaças. Dizer que a pessoa não tem medo quando está ameaçado ou marcado para morrer, dizer que eu não tenho medo, eu vou dizer que eu estou mentindo. Essa é a comunidade Bem Querer de Cima, uma das áreas que fazem parte deste conflito agrário. Aqui hoje habita o povo pancararu. Os poceiros moravam nessas casas e os rastros de destruição que ficaram por aqui, segundo os relatos do povo pancararu, são a resistência dos poceiros em entregar as casas. Alguns deles acabaram destruindo os imóveis. Também chama a atenção o que aconteceu com a Capela Nossa Senhora da Saúde. Ela teria sido incendiada logo após a desintrusão dessas terras. Também foram alvo de vandalismo o posto de saúde da comunidade e a escola. Ambas foram incendiadas. Ainda segundo os índios, os ataques às plantações são constantes. Cercas de arames cortadas, invasão de animais e, como se vê, a destruição de árvores.
Algumas plantações estão com refletores instalados para inibir o ataque dos vândalos à noite. Também com o nome na lista de morte, essa mulher é uma liderança, que na hierarquia indígena está abaixo apenas do cacique, maior autoridade do povo. Ela não quer se identificar, porque o medo ainda é grande. Apesar de todo esse temor, reconhece que nem todos os poceiros são ameaça e garante que a maioria saiu em paz. Muitos que saíram também das terras indígenas, eles saíram numa boa, né? Eles receberam suas indenizações, né? Alguns procuravam o povo Pancararu, procurava a FUNAI para sair, para indenizar sua casa. A retirada dos poceiros das terras começou com negociações amistosas no ano de 1994. À medida que iam saindo, recebiam indenização pelos bens construídos até aquele ano. Aqui, o representante da FUNAI, José Cordeiro, que também é índio, mas da tribo Funiô de Águas Belas, é uma espécie de apaziguador. A FUNAI me dá o apoio e eu estou aqui dando cobertura aos índios e estamos juntos. Após a desintrusão das terras, foi aqui, para esta nova terra, que os ex-moradores do Bem Querer de Baixo vieram. Aqui, a Fernanda e a Isabel comigo, ex-moradoras de lá. Vocês estão prontas para contar para a gente aquela história? Sim, sempre. Isabel, você se considera ex-poceira? Não, porque eu tenho o entendimento e todo mundo sabe que a gente nunca pegou nada de ninguém. Tudo aquilo lá sempre foi nosso, foi da nossa família, né? Então não me considero ex-poceira, me considero ex-moradora. Vocês ficaram calados por muito tempo. Foi proposital ou não? Não, em nenhum momento a gente nunca foi procurado para falar o nosso lado. A gente até agradece pela imprensa de procurar e de ouvir os dois lados, porque até então ninguém nunca nos ouviu. As ex-moradoras da área indígena fazem parte do grupo de resistência em deixar as terras. Esse grupo era liderado por Heraldo José de Souza, que morreu por complicações cardiológicas alguns meses após a saída das terras. A militância agrária rendeu a ele e a seu grupo uma luta de proporções históricas, mas que culminou com a derrota judicial. A morte dele ainda causa dor na comunidade expulsa, mas por aqui se tenta restabelecer a vida. Nós somos contra qualquer tipo de violência, né? Se alguém fez alguma coisa, que a justiça procure por nos culpados. Nós nunca dissemos que não iríamos sair de lá. A gente queria a garantia para a nossa saída. A gente queria poder viver em outro lugar com dignidade, igual a gente vivia lá. Para Isabel, a indenização foi injusta, bem como a falta de diálogo com o Estado. A noite da expulsão de terras é relembrada com pesar. Foi uma noite de terror. Um dia inesquecível, que só sabe quem viveu lá, que não era uma questão da gente querer sair, era que a gente não tinha para onde ir, não tinha essa garantia para onde a gente ir, porque não tinha lugar. Sobre as casas destruídas antes da mudança, elas afirmam que não foi um ato para afrontar os índios, e sim para reaproveitar o material na construção dos novos lares, já que as casas construídas após 1994 não seriam mais indenizadas. E a decisão de mãe em tirar os materiais da comunidade, por motivo nenhum, foi destruição. Foi sensatez, porque ela não recebeu indenização alguma. O motivo foi reaproveitar. É tanto que os materiais que foram tirados da minha casa, da comunidade Bem Querer de Baixo, foi utilizado aqui na nova terra. Quanto aos ataques sofridos pelos índios, elas garantem, são atos isolados e não representam o caráter dos ex-poceiros que habitavam aquela comunidade. Em nenhum momento nós concordamos com a violência ou participamos dela ou motivamos a quem quer que seja. Não é justo que uma comunidade de 302 famílias seja responsável por algum ato individual de alguém. Diante dos conflitos e das tensões que ocorreram naquela região, o procurador da República no município de Serra Talhada, André Estima, fez algumas cobranças à FUNAI, IBAMA, também à Polícia Federal.
A gente vai conversar com ele via Skype nesse momento para entender que cobranças é que foram feitas. Doutor André, como é que está a situação, né? Por que foi preciso o Ministério Público Federal entrar nessa história? A comunidade indígena buscou o Ministério Público Federal por meio de uma representação, narrando que tinha sido vítima de invasão de suas terras, com a derrubada de árvores sagradas e também a quebra de cercas. Além disso, houve a invasão das terras por animais, pastando no interior das terras, inclusive gerando prejuízos para a comunidade indígena. A partir dessa representação, o Ministério Público Federal instaurou um procedimento de acompanhamento, no âmbito do qual se provoca a atuação dos órgãos com atribuição para prestar uma resposta estatal a essa situação. O CIMI, Conselho Indigenista Missionário, cobra uma solução para o caso. Seja investigado o caso, né? Identifique as pessoas que fizeram essa ameaça contra o povo Pancararu, colocaram essa placa lá e a situação se resolva. O drama dos moradores de Jatobá é uma disputa que não acabou com a regularização das terras. Mas, após anos e tantas decisões judiciais, agora todos pedem paz.